Idoso de 97 anos pede comida em restaurante simples, e o que aconteceu vai te emocionar. Aramis entra no restaurante com passos lentos, revelando uma vida marcada por desafios e exclusão. Sua aparência modesta e o olhar cansado contam, sem palavras, a história de um homem que lutou contra a solidão e a indiferença, buscando dignidade num gesto simples, que se transforma num pedido de alimento. No ambiente discreto do restaurante, o pedido de Aramis desencadeia uma série de eventos inesperados. O olhar impiedoso de alguns contrasta com a determinação que ele carrega, até que uma presença firme e sensível surge para intervir e desafiar o preconceito, conectando destinos de maneira surpreendente. Essa intervenção abre um caminho para encontros que misturam dor, compaixão e a promessa de redenção, despertando a curiosidade sobre como pequenas ações podem transformar vidas. Prepare-se para acompanhar essa jornada repleta de momentos de superação e reencontros que desafiam a rigidez do passado. A história se desdobra em encontros marcados pelo perdão e pela busca por esperança, sem revelar ainda como os destinos desses personagens se entrelaçarão. Fique atento para descobrir o que acontece a seguir e se emocione com cada passo dessa trajetória inspiradora. Aramis, um idoso de 97 anos, adentra o restaurante com passos lentos e hesitantes. Sua figura envelhecida revela marcas de uma existência difícil, marcada pela luta constante contra a solidão e a indiferença do mundo. As roupas gastas e o olhar cansado contam silenciosamente a história de quem enfrentou muitos desafios e se viu excluído das oportunidades que a vida poderia oferecer. O ambiente simples do restaurante, com mesas modestas e decoração singela, contrasta com o peso que Aramis carrega em seu semblante, fruto de anos de sofrimento e marginalização. Ao entrar, Aramis sente o frio que o acompanha desde os dias em que a esperança se esvaiu de sua alma. Cada passo, mesmo com a fragilidade de seu corpo, reflete a determinação de quem não desiste, mesmo diante das adversidades. O murmúrio dos presentes e o som suave dos utensílios criam uma atmosfera de normalidade, mas para ele, cada olhar que passa despercebido ou cada suspiro de compaixão ausente reforçam a sensação de isolamento. O restaurante, que para outros é apenas um local para se alimentar, se transforma em um palco onde se revela a dura realidade de sua trajetória. Enquanto Aramis se aproxima do balcão, o tempo parece desacelerar, permitindo que os detalhes de sua jornada se desdobrem em silêncio. Os traços de sua pele e os gestos cuidadosos ao apoiar-se demonstram a resistência de um homem que sobreviveu a tantas intempéries. A cada olhar lançado pelos demais clientes, ele relembra os momentos de rejeição e descaso, mas também carrega uma centelha de dignidade que o impulsiona a continuar. Nesse instante, o restaurante se torna um refúgio temporário, onde as cicatrizes do passado se misturam à esperança de que, mesmo na simplicidade de um prato de comida, possa haver um mínimo de reconhecimento e respeito. Aramis se aproxima do balcão com passos lentos e cuidadosos. Seus olhos, embora marcados pelo cansaço, carregam uma determinação silenciosa enquanto ele se posiciona diante do atendente. O ar no restaurante parece ficar mais denso, como se cada respiração carregasse a história de anos de privação e solidão. Nesse instante, sua necessidade se faz evidente ao pedir um prato de comida, gesto simples que revela toda a complexidade de sua existência. Ao fazer o pedido, Aramis demonstra uma vulnerabilidade que contrasta com a dignidade que ainda preserva. Seus gestos são lentos, mas firmes, e o olhar que repousa brevemente sobre os demais presentes carrega uma mistura de resignação e esperança. Cada movimento seu reflete os anos de luta para sobreviver, de batalhas travadas em silêncio, onde a fome e o abandono deixaram marcas profundas em sua alma. O simples ato de solicitar alimento torna-se um símbolo da resistência de um homem que, apesar das adversidades, mantém a sua integridade. O ambiente ao redor se transforma em um cenário de revelações sutis, onde o pedido de Aramis ecoa como um chamado por reconhecimento e cuidado. Enquanto ele espera, os segundos parecem carregar o peso de suas memórias e das dificuldades enfrentadas ao longo de sua vida. O restaurante, com sua atmosfera modesta, se torna o palco onde a vulnerabilidade encontra a dignidade. Ali, o gesto simples de pedir um prato de comida é mais que uma necessidade física.
É uma expressão silenciosa da coragem e do valor de um homem que se recusa a ser esquecido. Lourdes, a proprietária do restaurante, fixa o olhar em Aramis com uma frieza que contrasta com a modéstia do ambiente. Ela observa o idoso com um olhar de desaprovação, como se sua presença perturbasse a ordem e a imagem que deseja preservar no estabelecimento. O desprezo em sua atitude não passa despercebido, simbolizando o julgamento implacável que a sociedade impõe aos que vivem à margem. A postura de Lourdes é marcada por gestos bruscos e uma indiferença que fere o espírito de Aramis, reforçando o sentimento de exclusão que ele já carrega há tantos anos. Seus movimentos revelam uma convicção arraigada de que a miséria não tem lugar em seu ambiente, transformando o simples ato de servir uma refeição em uma demonstração silenciosa de preconceito. A maneira como ela lida com o pedido de Aramis ecoa a dureza com que o mundo trata os desamparados. No silêncio que se instala após a interação, o restaurante parece refletir a tensão instaurada pela atitude de Lourdes. Os olhares dos demais presentes se dispersam, enquanto o ambiente mantém uma aura de julgamento, deixando transparecer a rigidez dos valores que condenam a vulnerabilidade. Assim, o desdém de Lourdes não só intensifica o isolamento de Aramis, mas também ilustra a crua realidade de um sistema social que prefere ignorar os necessitados. Helena, que transita com natural elegância pelo ambiente do restaurante, observa atentamente a cena que se desenrola diante dela. Seus olhos se fixam em Aramis, cuja vulnerabilidade e dignidade contrastam com o tratamento frio que recebe, despertando nela uma sensação de revolta silenciosa. Ao presenciar a indiferença e o julgamento impiedoso de Lourdes, seus pensamentos se enchem de inquietude, enquanto a injustiça se revela de forma clara e dolorosa em seu olhar. A influência de Helena, tanto na sociedade quanto no próprio ambiente, é sentida na maneira como ela absorve cada detalhe da situação. A percepção do sofrimento de Aramis faz com que ela se conecte intensamente com os seus sentimentos de compaixão e repúdio ao preconceito. Esse despertar interno impulsiona uma mudança sutil em sua postura, transformando o silêncio em uma determinação de agir, como se a injustiça observada a convocasse a intervir e restabelecer a dignidade. O momento marca o início do conflito central, quando a consciência de Helena se impõe diante da dura realidade. Ela compreende que o ambiente se tornou palco de um desequilíbrio que precisa ser corrigido, e essa percepção incita uma reação interna que a impulsiona a agir em defesa dos desamparados. Assim, a sensibilidade de Helena se converte em força, delineando o contorno de uma transformação que promete alterar a dinâmica daquele espaço e, quem sabe, resgatar um pouco de humanidade na convivência cotidiana. Helena se aproxima com determinação do balcão e, com um gesto resoluto, decide assumir o custo da refeição de Aramis. Ela busca restaurar a dignidade do idoso e demonstrar que ninguém deve ser tratado com desdém, principalmente em um espaço que deveria ser de acolhimento. Sua ação não passa despercebida pelos demais clientes e o ambiente, antes permeado de indiferença, agora reflete uma atmosfera de solidariedade e respeito. Ao se posicionar diante de Lourdes, Helena confronta a proprietária com uma postura firme e sem titubear. Seus olhos expressam a convicção de que o respeito à humanidade deve prevalecer sobre o julgamento impiedoso. Essa intervenção não é apenas um ato de generosidade, mas também um manifesto silencioso contra a exclusão e a rigidez dos valores que condenam os necessitados. A atitude de Helena transforma o clima do restaurante, espalhando uma onda de empatia entre os presentes. Sua decisão de apoiar Aramis e desafiar a postura fria de Lourdes estabelece um novo padrão de comportamento, onde a compaixão se sobrepõe ao preconceito. Assim, a intervenção de Helena torna-se o catalisador para uma mudança que, aos poucos, promete resgatar a humanidade e a solidariedade naquele espaço, fortalecendo a esperança de dias melhores. Enquanto Helena se dedica a prestar apoio a Aramis, seus olhos repousam sobre um relógio peculiar que adorna o pulso do idoso. Esse objeto, com seu design singular e acabamento desgastado, desperta nela uma série de lembranças profundas, marcadas por perdas que jamais foram esquecidas. O relógio, aparentemente comum para os demais, carrega em sua superfície os vestígios de uma história repleta de dor e saudade, que lentamente volta à tona na mente de Helena. Ao fixar seu olhar no acessório,
Helena sente uma conexão intensa com os seus sentimentos mais recônditos. O objeto parece evocar a memória de alguém que outrora ocupou um espaço significativo em sua vida, trazendo à tona imagens de momentos felizes que se misturam com a tristeza do adeus. A presença do relógio revela um elo invisível com o passado, relembrando-a dos laços que se perderam com o tempo e das promessas que ficaram por cumprir. Com o coração apertado, Helena contempla o relógio como um relicário de emoções e histórias que jamais deixaram de pulsar em seu ser. A visão do objeto reforça a percepção de que a perda deixou marcas indeléveis em sua existência e a impulsiona a refletir sobre a fragilidade das relações humanas. Nesse instante, o relógio torna-se símbolo de memórias duradouras e de um passado que, apesar de doloroso, continua a moldar os rumos do presente e a definir a essência de cada escolha feita ao longo da vida. Helena inclina a cabeça, aproximando o relógio dos seus olhos, enquanto procura entender a história por trás daquele objeto. Ela pergunta a Aramis com voz suave sobre a origem do acessório, que imediatamente desperta memórias e lágrimas nos olhos do idoso. Aramis, com um olhar nostálgico, revela que o relógio fora um presente de Dorian, seu filho, um homem que carregava em seu coração a esperança e a ternura, e que agora vive apenas na lembrança dos que o amaram. Ao ouvir o relato de Aramis, Helena sente o peso de um passado que se entrelaça com o presente. Ela recorda com clareza os momentos que compartilhara com Dorian, um amor antigo cuja vida se extinguiu de forma trágica. O relato de Aramis e o relógio, com seu design singelo e marcas do tempo, transformam a conversa em uma ponte emocional entre os dois, revelando uma conexão profunda entre a perda e a persistência da memória. Você já passou por algo que mudou sua vida com um simples gesto? Compartilhe sua experiência nos comentários e conecte-se com essa história de superação que mostra como o perdão pode transformar a dor em esperança. A atmosfera no restaurante se torna carregada de emoção, enquanto o som distante dos utensílios e murmúrios se mistura à revelação de uma história de amor e dor. A narrativa de Aramis sobre Dorian abre espaço para que Helena reviva os seus sentimentos mais profundos e, ao mesmo tempo, reconheça a responsabilidade de honrar a memória daquele que tanto amou. O relógio passa a simbolizar não apenas a passagem do tempo, mas também a oportunidade de resgatar as lições do passado e transformar a dor em um impulso para a redenção e a renovação pessoal. A revelação do vínculo com Dorian traz à tona uma onda de emoção que une os destinos de Helena e Aramis. O relato de Aramis, carregado de saudade e dor, intensifica o conflito interior de ambos, revelando os laços profundos que a perda pode criar entre pessoas marcadas pelo mesmo sofrimento. O ambiente, antes calmo e indiferente, agora vibra com uma tensão sentida nos olhares e nos silêncios repletos de significado, enquanto o passado se projeta de forma intensa sobre o presente. Aramis inicia suas histórias sobre Dorian com a voz embargada, cada palavra carregada de recordações que parecem transcender o tempo. Ele descreve com detalhes a juventude vibrante de seu filho, os momentos de alegria e as pequenas grandes vitórias que marcaram a trajetória de um homem que buscava ser reconhecido e amado. Helena, atenta e sensível, absorve cada narrativa com um olhar que mistura empatia e dor, encontrando no relato de Aramis um reflexo dos seus próprios sentimentos de perda e amor inacabado. À medida que as histórias se desenrolam, os dois se veem conectados por uma rede de memórias e emoções que transcende as barreiras do tempo. A conversa se transforma em um espaço de partilha e compreensão, onde os detalhes das vivências de Dorian servem para acentuar a importância do afeto e da lembrança. O ambiente se torna palco para a reconciliação entre o passado e o presente, demonstrando que a dor compartilhada pode ser o ponto de partida para uma nova jornada de cura e renovação. A tensão no restaurante aumenta de forma perceptível quando a raiva de Lourdes se intensifica. Seu olhar se torna cortante e os gestos, bruscos, denunciam uma fúria crescente diante do que presencia. O ambiente, antes moderado, se transforma num palco de conflito, enquanto os clientes se retraem, apreensivos diante da atmosfera carregada de indignação e hostilidade. Impulsionada por seus sentimentos e pela injustiça que presencia, Helena passa a defender Aramis com veemência. Com o coração apertado e a voz firme, ela manifesta sua intenção de proteger o idoso a qualquer custo, elevando o tom de sua intervenção. O clima se torna cada vez mais carregado,
E a determinação de Helena em garantir o respeito por Aramis se expressa em uma ameaça clara de chamar a polícia, demonstrando que não aceitará mais o desdém e a discriminação. A cena se complica ainda mais com o aumento da tensão e o olhar acusador de Lourdes que intensifica o confronto. O restaurante se enche de um silêncio incômodo, onde o peso das acusações e a promessa de ação de Helena criam um cenário de inevitável mudança. A postura de Helena, agora tomada por uma emoção avassaladora, coloca em xeque a autoridade de Lourdes, transformando aquele espaço num campo de batalha, onde a dignidade e o respeito se tornam questões a serem decididas naquele exato momento. Um cliente, que estava sentado próximo ao balcão, interrompe a escalada do conflito com uma atitude conciliadora. Com voz calma e gestos moderados, ele apela à razão e à compreensão, pedindo que todos acalmem os ânimos e lembrem da importância do respeito mútuo. Sua intervenção transforma a tensão acumulada em um ambiente mais sereno, criando a oportunidade para que os envolvidos possam retomar o diálogo de forma pacífica. A calma que se instala permite que Helena e Aramis se afastem do tumulto do balcão e se dirijam a uma mesa discreta. Lá, eles se sentam e começam a almoçar juntos, dividindo o espaço com um silêncio que carrega tanto o peso das experiências passadas quanto a esperança de uma reconciliação. A refeição se torna um momento de pausa, onde a comida serve de alento e o ambiente tranquilo contribui para suavizar as marcas da tensão recente. No decorrer do almoço, a descoberta do relógio desperta em ambos memórias dolorosas e antigas feridas. O objeto que permanece no pulso de Aramis resgata lembranças intensas da perda de Dorian, fazendo com que os seus sentimentos se renovem de forma aguda. Esse momento se configura como o ápice da emoção, levando-os a confrontar abertamente a dor que os une e a reconhecer que, apesar do sofrimento, a lembrança de Dorian é um elo que transcende o tempo. Helena, com o olhar carregado de emoção, inicia a narrativa de como conheceu Dorian, descrevendo com detalhes o encanto que o jovem despertava e a forma com que sua presença iluminava os dias dela. Ela relembra os encontros breves mas intensos, que revelaram a ternura e a energia daquele que havia marcado sua vida de forma indelével. Suas palavras carregam o peso da saudade e o brilho da gratidão por ter vivido momentos que jamais se apagarão em sua memória. Aramis complementa a narrativa com relatos sobre a trajetória de Dorian, lembrando os gestos, as conquistas e os sonhos que ele nutria. Seus relatos, pontuados por um tom de dor e orgulho, se harmonizam com as memórias de Helena, formando uma sinfonia de lembranças que resgata o espírito de um filho que, embora ausente, permanece vivo nos corações dos que o amaram. Assim, ambos encontram na partilha dos seus relatos uma forma de honrar Dorian, transformando a dor da perda em um tributo sincero e reconfortante. Enquanto a conversa transcorria calmamente e de forma emotiva, Clarice, esposa de Araimes, surge no ambiente com uma presença imponente e um olhar repleto de dor, interrompendo a calma que havia se instalado após o almoço. Ela se posiciona com firmeza e sua voz carrega o peso de anos de sofrimento, ao acusar Helena de ter contribuído para o distanciamento na família e para a dor que todos carregam. Clarice revela que sempre soube do envolvimento entre Dorian e Helena, e que o jovem chegou a afirmar que deixaria a vida que conhecia para construir um futuro ao lado de Helena, o que agravava ainda mais o abalo emocional que permeia o ambiente. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like para mostrar que você acredita no poder da empatia e da mudança. A revelação de Clarice lança uma nova camada de tensão na situação, dividindo os sentimentos dos presentes e resgatando feridas do passado que pareciam estar cicatrizadas. A acusação, repleta de mágoa, ecoa no restaurante, fazendo com que os olhares se fixem na figura de Helena, que agora se vê confrontada com a raiva e o sofrimento de Clarice. O clima torna-se pesado, e os traços de desgosto e incredulidade na face de Clarice deixam transparecer a convicção de que as ações de Helena contribuíram para a ruptura familiar e para o abandono das promessas feitas por Dorian. O impacto das palavras de Clarice faz com que a atmosfera se torne ainda mais carregada, exigindo uma resposta que não se limita apenas a justificativas. A intensidade do confronto emocional obriga todos a reviver as memórias dolorosas e os momentos de traição, criando um cenário em que o passado e o presente se chocam de forma inevitável.
Nesse instante, a história se aprofunda em um abismo de sentimentos, onde a verdade se mistura à mágoa, e o destino de Aramis, Clarice e Helena parece pender para um desfecho incerto, marcado pela necessidade de compreender e, talvez, superar os erros que moldaram seus caminhos. Helena fica pálida com a presença de Clarice, seu coração dispara e as palavras desaparecem em meio à emoção. Os olhos de Helena se enchem de lágrimas, revelando a intensidade do que sente, e ela se levanta num impulso incontrolável, aproximando-se de Clarice e envolvendo-a num abraço apertado. Nesse momento, as barreiras se quebram e o ambiente se transforma num espaço de vulnerabilidade e compaixão, onde o silêncio é interrompido apenas pelos soluços que traduzem a dor acumulada. A cena se torna um marco na trajetória dos presentes, quando Clarice, tomada pela emoção, permite que a defesa de Helena se converta em um gesto de reconciliação. O abraço apertado que une as duas mulheres simboliza a abertura para a cura, convertendo anos de ressentimentos em lágrimas que lavam as feridas do passado. A intensidade desse instante faz com que Aramis se levante também, aproximando-se para compartilhar o calor do abraço, unindo os laços familiares e reabrindo caminhos para a redenção. A partir desse gesto coletivo, inicia-se um novo arco de transformação, onde Aramis e Clarice passam a ver na intervenção de Helena uma oportunidade para superar os erros e buscar a cura. O abraço compartilhado representa a renúncia à rigidez das antigas dores e a aceitação de um futuro pautado na empatia e no perdão. Esse momento, repleto de emoção, marca o início de uma nova etapa na vida de todos, onde a união e a reconciliação abrem espaço para a esperança de dias melhores. A partir daquele dia, a presença de Helena passou a ser indispensável na vida de Clarice e Aramis. A cada encontro, os três se aproximavam, unindo histórias e reconstruindo a confiança que o tempo havia corroído. O vínculo formado superava qualquer ressentimento do passado e abria espaço para um novo capítulo repleto de afeto e cuidado mútuo. A convivência diária se transformou em um bálsamo para as antigas feridas. As conversas se estendiam por longos períodos, onde as lembranças de Dorian e as dores da perda eram compartilhadas, processadas e, aos poucos, acolhidas com a ternura que Helena oferecia. Era evidente que ela preenchera um vazio que há muito permanecia intransponível na relação entre Clarice e Aramis. Aos poucos, o ambiente familiar adquiriu uma nova luz. Nas tardes tranquilas, os três se reuniam para preparar refeições simples e saborosas, em uma rotina que fortalecia o sentimento de pertencimento e de apoio incondicional. As pequenas alegrias cotidianas se multiplicavam, revelando que a presença de Helena trazia a paz e a harmonia que faltavam em suas vidas. O carinho que se desenvolvia era capaz de amenizar os traumas e angústias do passado. Clarice e Aramis passaram a enxergar em Helena não apenas uma amiga, mas uma verdadeira filha, cuja influência transformava o ambiente em um lar acolhedor e repleto de esperança. O gesto de cuidado e a dedicação diária demonstravam que o perdão e o amor podiam curar as mais profundas cicatrizes emocionais. Na continuidade desse novo caminho, a família reinventada se tornou um exemplo de redenção e resiliência. A união dos três transcendia a dor e criava um laço duradouro, onde cada dia era celebrado como uma vitória sobre o passado. Assim, Helena permaneceu como um farol de luz na vida de Clarice e Aramis, guiando-os para um futuro onde a compaixão e o entendimento eram os verdadeiros pilares da felicidade. Algum tempo se passou, e a vida seguiu seu curso. Helena, cuja presença transformou a existência de Clarice e Aramis, encontrou em seu caminho um novo amor que reacendeu seu brilho e renovou suas esperanças. Essa nova relação trouxe consigo uma energia leve e vibrante, que se espalhava em cada gesto e olhar, demonstrando que mesmo após tanta dor, é possível encontrar a felicidade. O ambiente familiar, que já havia passado por momentos de intensa reconciliação, acolheu essa novidade com entusiasmo e ternura. Clarice e Aramis, que haviam se tornado pilares na vida de Helena, se alegraram com o fato de vê-la florescer em um relacionamento saudável. Essa mudança marcou o início de uma nova fase, onde o passado doloroso cedeu lugar a sentimentos renovados e a um futuro promissor. No dia do casamento de Helena, a atmosfera se encheu de emoção e celebração. A cerimônia, realizada em um espaço repleto de significado para todos,
foi cuidadosamente preparada para refletir a transformação que cada um vivenciara. O cenário combinava simplicidade e elegância, simbolizando a união de almas que, apesar das cicatrizes, aprenderam a valorizar a beleza da vida e do perdão. Clarice e Aramis tiveram um papel de destaque naquele dia especial, sendo honrados como figuras essenciais na trajetória de Helena. Com olhares repletos de orgulho e gratidão, eles receberam aplausos e abraços dos presentes, representando a força do amor que transcende as barreiras do tempo e das adversidades. A participação ativa de ambos na cerimônia reforçou a ideia de que a família pode ser construída com base na empatia e na compreensão. A celebração do casamento de Helena simbolizou não apenas a união de dois corações, mas também o triunfo da redenção e da resiliência. Em meio a risos, lágrimas e votos sinceros, o evento marcou um novo capítulo para todos os envolvidos. Clarice e Aramis, com seu apoio incondicional, passaram a ser reconhecidos como elementos fundamentais na jornada de cura e na construção de um futuro repleto de amor e esperança. Depois de tantos desafios, os três aprenderam que perdoar e se reconciliar não eram apenas gestos de generosidade, mas verdadeiros remédios para as feridas da alma. Helena, Clarice e Aramis descobriram que, ao acolher suas dores e partilhar seus sentimentos, o ambiente se transformava em um lugar onde a esperança voltava a florescer. Cada encontro se tornava uma oportunidade de deixar para trás o peso do luto e abraçar o potencial de um novo começo. Em longas conversas ao redor da mesa, eles dividiam histórias de perdas e reencontros, e entre risos e lágrimas, sentiam as barreiras do passado se desmancharem. Os silêncios que antes carregavam o som da dor foram substituídos pelo som acolhedor de vozes que se entendiam e se apoiavam. Na simplicidade dos momentos compartilhados, a vida ganhava cores e o sentimento de pertencimento se fortalecia. Numa tarde de outono, enquanto a luz suave do sol entrava pelas janelas da casa onde se reuniam, Clarice preparava um chá, enquanto Aramis contava histórias antigas que de alguma forma faziam o tempo parecer menos cruel. Helena escutava com o coração aberto, absorvendo cada palavra, e naquele ambiente sereno, as feridas do passado pareciam encontrar espaço para cicatrizar. Em gestos como um olhar cúmplice ou um abraço apertado, o trio construía uma rede de apoio que transformava a dor em um impulso para seguir em frente. As lembranças dolorosas de perdas irreparáveis eram reconhecidas, mas também recebiam o calor da compreensão, permitindo que cada um encontrasse um caminho para a paz interior. Todos os dias os laços se estreitavam, revelando a força que surge quando se escolhe a empatia. O sol se despedia num horizonte alaranjado, selando o encontro daqueles que transformaram a própria vida com o poder do perdão. Clarice, Aramis e Helena, unidos pelos laços do afeto e da compreensão, celebravam cada pequena vitória que os guiava para um futuro mais sereno. As lembranças dolorosas foram substituídas por sorrisos sinceros, mostrando que, mesmo após tantas perdas, a esperança pode renascer. O ambiente que antes carregava o peso do luto, agora se iluminava com a paz que só a reconciliação pode trazer. Em cada gesto de carinho, cada abraço apertado, os três reafirmavam a força do amor e a coragem de se reinventar. Essa nova rotina, repleta de momentos simples e significativos, revelava que o passado, por mais sombrio que fosse, não mais impedia a construção de um amanhã repleto de possibilidades. Nas conversas ao redor da mesa, as histórias compartilhadas ganhavam novos contornos, ressignificando a dor e transformando-a em aprendizado. O riso e a leveza que surgiam entre eles eram a prova de que os ferimentos podem cicatrizar quando alimentados por gestos de empatia e solidariedade. Cada palavra trocada demonstrava a importância de olhar para dentro e permitir que o coração se abra para a renovação. Com o passar dos dias, os encontros se tornavam celebrações silenciosas da superação e da força interior. O calor humano que preenchia cada ambiente fortalecia os laços e mostrava que, mesmo em meio às cicatrizes, é possível encontrar um caminho para a felicidade. As histórias de outrora foram se integrando a novas memórias, onde a compaixão se fazia presente e a esperança se tornava constante. Ao final de uma tarde tranquila, quando o céu se coloria com tons suaves, Clarice, Aramis e Helena se olharam com gratidão e cumplicidade. Sentiam que a jornada, repleta de desafios e aprendizados,
havia os conduzido a um novo início, onde a renovação pessoal era celebrada a cada amanhecer. E assim, com o coração leve e cheio de amor, eles seguiram em frente, certos de que o perdão e a reconciliação transformam a vida em uma contínua oportunidade de recomeçar. Ao longo dessa jornada, Aramis enfrentou o desprezo e a solidão, enquanto Helena emergia como uma presença transformadora, conectando destinos e despertando a esperança em meio à dor. Clarice, que carregava anos de mágoa, encontrou na compaixão e na força de um abraço a oportunidade de perdoar e reatar os laços esquecidos. Entre encontros que despertaram memórias e reviravoltas inesperadas, os três descobriram que o perdão pode transformar o luto em um novo começo, mostrando que a renovação pessoal nasce do amor, da empatia e da coragem de enfrentar o passado. Obrigado por acompanhar essa emocionante jornada até o fim. Se essa história tocou seu coração e despertou em você a vontade de ver mais relatos de superação, aproveite a tela final que está aparecendo agora. Clique para curtir o canal e ficar por dentro dessas narrativas que inspiram e transformam vidas. Em instantes, você verá uma opção de vídeo recomendado com outras histórias impactantes, assim como uma coletânea de vídeos com relatos semelhantes para você continuar se emocionando e aprendendo com cada experiência. Permaneça conectado e descubra mais histórias que aquecem o coração e incentivam a seguir em frente. Sua jornada de inspiração está apenas começando e novas narrativas aguardam por você.